Então, quando eu fui ter esse encontro com o Senhor, quando eu fui ver isso, quando eu fui, né, fazer esse ritmo, só que eu fui fundo demais no poço. Eu fui acrescentando demais e vi muitos erros em igreja, porque no tempo da minha avó não tinha isso. Poderia até ter, mas como eu era muito nova, eu não entendia muito bem sobre isso. E eu vi muito erro dentro de igreja. E chegou uma época que daí eu disse assim, não é pra mim. Tá pior que centro de Umbanda. Isso aqui tá pior que o centro de Umbanda. Eu dizia isso. Daí meu esposo dizia, não é assim, Jesus vai orar, Jesus vai te ensinar, Jesus vai ter o jeito de trabalhar na tua vida, converse com Jesus. Eu digo, não. Eu digo, não é que você viu não ter compaixão pelo outro, nem ajudar um outro, querendo derrubar o outro. Um pastor falando mal de outro pastor, né? Obreiros falando mal de obreiro. Eu digo, não tá certo isso aí. Eu digo, não é pra mim essa área, porque eu não sei ser mentirosa. Eu não sei falar de ninguém, a não ser pra pessoa mesmo. Porque eu só quero dizer, irmã, eu não gostei dessa maneira, né? Eu não me agradei, né? E se a irmã tiver algo também, a irmã vem e fale pra mim, que eu também vou tentar fazer um impossível. O possível para que né, venha agradar. E eu dei uma parada. Mas naquela época eu não louvava. Eu só fiquei em observação, só observando. Por isso que eu digo, eu sempre falo para os meus jovens lá, vocês não observem. Vocês trabalhem. E eu observava. E Jesus não queria que eu observasse, ele queria que eu trabalhasse. E porque quem fica no banco observando vê muitos defeitos. E Jesus não está ali para nós ver defeitos. E eu via muito defeito. E eu peguei e disse pro Rodrigo, não, isso não é para mim. Eu digo, não é para mim isso ali. E continuei no culto. Quando eu fui no culto, Jesus usou um servo de Deus para falar isso. Já fazia 1 ano que eu estava casada. Usou um servo do Senhor, dizendo que ia levantar um vento. Porque Deus não queria ver ministérios parados. Deus queria ver ministérios andando. Ganhando alma para o reino do céu. Em espírito e em verdade. E o vento vai levantar. E ali ele começou a falar em mistério. E eu fiquei assim, sabe? Fiquei quieta. A minha menina estava boa. Naquela época ela tinha uns 4, 5 anos de idade. E do nada ela começou a ter febre. Do nada ela começou a passar mal. Do nada ela começou a perder a respiração. Isso tudo no culto. Terminou o culto, ela estava mal, nós corremos para o infantil. Mas eu não sabia com o vento, que Jesus queria pressa. Tem muitos que dizem assim, o profeta fala, mas não se realiza, tudo tem sua hora. Tudo tem seu tempo. O profeta que é profeta fala e se realiza sim. Por mais dizer, mas aquele profeta lá é tudo errado aí. Jesus usa os ímpios às vezes para falar conosco. Jesus não usou a jumento para falar com o Balaão? Então quem é nós? E quando ele falou aquilo, a Valentina começou a passar mal. E na hora que nós chegamos lá no hospital infantil, que eles começaram a colocar o aparelho nela, pensa no coração de uma mãe, né? E o Rodrigo começou a entrar em desespero, isso que ele já tem a paciência de Jó. Ele entrou em desespero, começou a chorar, saiu lá fora, o meu piá lá fora estava dando chute nas coisas, porque assim, ela ficou totalmente ruim. Ruimzinha mesmo. E a médica me olhava e dizia assim, ela não comeu nada, mãe? Eu digo, não, ela não comeu, nós estávamos num culto abençoado de Deus. E ela começou a passar mal e aqui nós estamos. E ela ficava me olhando bem séria. Assim, tem certeza? Eu digo, a senhora está achando que eu estou mentindo? Eu digo, não, tenho certeza. Sim, minha filha não comeu nada. E ali eles cuidando da pulsação dela, estava muito baixa a pulsação dela. E ela dizia assim, essa menina está mal. Vamos ter que abrir uma vaga na UTI. Eu digo, não. E ali eu já entrei em desespero. E o Rodrigo, você ficou só eu e Jesus lá naquela sala. E a menina. Ali eu olhei para o céu, olhei para cima, olhei para o céu, olhei naquele leito e disse assim, Senhor, se foi tu que falou na boca daquele servo que não quer ver nós parados, então levanta minha filha daí. Eu vou começar a fazer a obra contigo. E jamais largarei o arado. Se foi tu que falou na boca daquele servo. Se era para mim o vento. Então acalma a tempestade. E tira minha filha daí. E a Valentina ali, e eles lá abrindo, arrumando, colocando material de aparelho nela. E colocaram ela no quarto. Na hora que ela entrou no quarto, eu fiquei do lado da caminha dela chorando e falando com Jesus, né? Eu vou começar a louvar. E eu não queria louvar. Minha voz era feia, né? Eu não queria. Eu não entendia, né?
antes de não tinha encontro com Jesus. Por isso que eu digo, muitos estão na igreja, mas não tiveram encontro com Jesus. É verdade. Porque aquele que tem encontro com Jesus jamais quer largar dele. Com certeza. Jamais vai pensar. Nós somos como fogueira, nós balança, mas nós não cai, porque Jesus está nos segurando. Ele coloca os exércitos de anjos para nos agarrar. E quando eu estava lá que eu falei, fala comigo, Senhor. Tinha outra senhora ali também chorando e viu eu falando com Deus ali, cabeça baixa. E no outro dia a médica chegou, a Valentina de manhã já se acordou tomando café, já me abraçou, começou a me beijar, começou a falar, chegou a médica. Isso era umas 10 horas da manhã. A médica disse assim, o que a Valentina está fazendo aqui, mãe? Pode tirar daqui, pode levar para casa, porque tua filha não tem nada. Eles começaram a tirar os aparelhos. A tua filha não tem nada. Chegou a enfermeira e disse assim, mãe, se não fosse eu que tivesse feito a internação da Valentina, eu dizia que estava mentindo para mim. Mas como fui eu que fiz o internamento dela e vi que a tua filha estava mal, ela disse, eu sou prova disso. Daí eu falei para ela assim, meu Deus, ele estava falando comigo. E ele sabia que ia me doer. Ia me doer através da minha filha, porque Jesus sabe no corpo dói mais em nós. Tem muitos que não pegam nos filhos, porque sabe que às vezes muitas mães não têm amor em filho, e sim às vezes por ela própria. E Jesus pega naquilo que nós mais ama.